boas-vindas a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer à CEP e à IDC pelo convite para estar aqui hoje e para vos falar de um tema que é um tema que me é muito caro e pelo qual tenho uma grande paixão, que é a inovação nos pagamentos digitais. O meu nome é Teresa Mesquita, sou CMO no Grupo Cibes e o tema da minha apresentação é precisamente a inovação nos pagamentos como alavanca para eficiências no comércio digital. Vou fazer a minha apresentação em duas etapas, uma primeira em que introduzo um bocadinho as grandes alavancas que temos hoje para atuar e como diferentes iniciativas se distribuem atualmente em termos de estado de maturidade ou estado de ubiquidade. E depois entrarei numa segunda parte da apresentação em algum detalhe de algumas dessas inovações que hoje em dia temos disponíveis para as empresas e para os consumidores e do seu diferente estádio e alavancas em termos de eficiência. Falando então um bocadinho daquilo que hoje é a conjuntura em que nos encontramos, começaria por chamar a atenção pela componente de infraestrutural que nos passados 2 anos tem existido efetivamente um forte investimento, também com muito sponsorship das entidades reguladoras, do BCE, dos bancos nacionais, mas um forte investimento em termos das infraestruturas e que, no fundo, nos dará um enquadramento para os próximos 10 anos em termos de pagamentos. Portanto, estou a falar de sistemas como os pagamentos imediatos, de frameworks como o Open Banking ou até de iniciativas como o PSD2, que, por exemplo, lança iniciativas como a autenticação forte. Em termos mais de mercado e de conjuntura, podemos falar então aqui de algumas alavancas que nos vêm trazer novas inovações e novas tecnologias que permitem maior eficiência em termos de pagamentos. Portanto, começaria por referir algo que durante a pandemia teve um grande boost, que foram os pagamentos sem contacto, sejam eles QR Code ou NFC, e que definitivamente estão cá para ficar, e que vêm associados também a um consumidor cada vez mais digital, um consumidor que consome cada vez mais online, através de telemóveis e, portanto, isto também é algo que sofreu um grande incremento durante este ano passado. Outro fator que, obviamente, também cria aqui e potencia grandemente a economia digital e os pagamentos digitais é, obviamente, o crescimento das plataformas e de ecossistemas, seja de redes sociais, seja de plataformas de e-commerce, que vêm trazer o contexto necessário e a infraestrutura necessária em termos de serviços para este desenvolvimento, muito associado também a uma profunda transformação que existiu nas empresas, em que processos que antigamente se faziam em papel cada vez mais são digitalizados em termos de vendas, em termos de faturação e, portanto, mais uma vez um contexto, uma conjuntura atual que potencia esta eficiência futura em termos de pagamentos. Não esquecer, obviamente, também o crescimento que as ameaças cibernéticas têm representado e as ferramentas que hoje em dia temos para nos proteger, como a machine learning, etc. E, último, uma referência também aos estudos que o BCE e os bancos centrais estão a fazer atualmente em termos do euro digital e que terá certamente um papel a desempenhar nos pagamentos proximamente. Falando então um bocadinho das várias iniciativas do seu estádio de desenvolvimento, utilizámos aqui o paradigma do Hype Cycle da Gartner, em que nos permite ver o diferente estádio de desenvolvimento de diversas destas iniciativas. Portanto, começando um bocadinho, por exemplo, com o euro digital, com que eu já falei, algo que está agora a surgir e nascente, até depois de várias iniciativas, até temas como os QR Codes ou os Digital Wallets, que já estão num estado de maturidade e de utilização, quer seja pelas empresas, quer seja pelos comerciantes, já relativamente alargado no mercado. E, portanto, entre estes dois extremos, digamos, temos um conjunto de formas de pagar, de métodos de pagamento, que estão em estádios diferentes de desenvolvimento. E o que sabemos também é que, fruto deste ano de pandemia, muitas destas iniciativas sofreram uma aceleração e, portanto, provavelmente
avançaram nesta linha do Hype Cycle neste período de tempo curto, aquilo que demoraria se calhar 2 ou 3 anos a avançar num contexto normal. E, portanto, utilizando novamente o exemplo das gateways de pagamento ou das wallets digitais, o que sabemos é que isto está hoje num estádio e potencialmente nos próximos 3, 4 anos num estádio já de grande maturidade e de grande desenvolvimento e utilização pelas empresas. Um exemplo desta aceleração que gostaria de frisar tem precisamente a ver com o peso que as compras online têm no total das compras eletrónicas, que durante o ano 2020 sofreu efetivamente uma aceleração grande e hoje o comércio digital já representa, ou as compras online já representam 11% num movimento que nós acreditamos que está para ficar e ainda mais acelerado durante os próximos anos. Neste contexto, obviamente que todos os investimentos que foram feitos no passado pela CIBS, em termos de métodos de pagamento digitais, têm sido importantes e foram algo que nos potenciou a ativação muito rápida de formas de pagamento digitais junto das empresas portuguesas. E, portanto, neste contexto também, a disponibilização de métodos de pagamento digitais que têm a confiança dos portugueses, acreditamos que terá sido também um dos fatores importantes nesta transição para o online, nesta transição cada vez mais acelerada e, portanto, é algo que tem sido determinante também para este movimento para o mais digital. O que nós vemos também é que, em termos de gateways de pagamento, como eu já referi anteriormente, estamos já numa fase de grande maturidade. Portanto, já temos por assumido um conjunto de características e de features, como seja a segurança, como seja a ligação fácil, a resiliência. Temos disponível um conjunto alargado de métodos de pagamento cada vez mais através das gateways e as ferramentas para fazer uma gestão omnicanal. Aquilo que, obviamente, agora, em cima destes layers, nós conseguimos fazer as alavancas de cada vez maior eficiência e que respondem a necessidades muito concretas e mais distintas que começam a surgir com esta aceleração digital são um conjunto de features como o marketplace, como o split shipment, os pagamentos recorrentes, que permitem endereçar casos de uso muito específicos, casos de uso e que têm uma cada vez maior utilização de subscrições, de entregas remotas, que têm levado efetivamente a que estas características distintivas das gateways de pagamento ajudem as empresas a capturar estas eficiências e a vender aos seus clientes em canais online da forma mais adequada ao seu negócio. Em termos de digital wallets, o que nós assistimos foi efetivamente um crescimento muito elevado da utilização destas carteiras digitais e vemos isso precisamente nos números do MBWay, em que tanto em termos de transferências imediatas e de compras através da app MBWay, é muito notório aqui neste gráfico o crescimento elevado que se revelou precisamente a partir do primeiro quarter de 2020, portanto numa tendência obviamente já de crescimento desde o lançamento da app e que hoje é uma app ubíqua quase no smartphone de muitos portugueses. Com o MBWay também, e é algo que se vê também cada vez mais em outro tipo de paradigmas, os QR Codes também têm sido uma forma de fazer esta combinação entre o mundo offline e o mundo online. Portanto, o novo QR Code estático do MBWay vem precisamente facilitar em diferentes casos de uso estas vendas remotas ou vendas presenciais iniciadas através de um QR Code. Portanto, na medida em que os consumidores estão efetivamente cada vez mais habituados e cada vez mais conhecedores deste tipo de pagamento,
começamos a ter aqui também uma série de casos de uso alternativos para potenciar as vendas remotas, como seja, por exemplo, através de anúncios, como seja mesmo presencialmente em QR codes para artigos com o mesmo valor, por exemplo, e de venda recorrente e rápida. Portanto, acabam por ser vários outros casos de uso que ajudam a expandir este ecossistema, mas sobretudo a trazer para as empresas a eficiência associada e o potenciar de vendas associada a estas formas de pagar mais imediatas e mais intuitivas também para o utilizador, inclusive fazendo um bocadinho uso do impulso de compra que o utilizador pode ter naquele momento e que imediatamente pode concretizar aquela compra. Continuando na nossa linha do hype dos pagamentos, vamos para uma forma de pagar que foi introduzida há cerca de 2 anos e que tem vindo a crescer, inclusive o ano passado cresceu 81% em termos de número, que são os pagamentos instantâneos e que, como sabemos, é a disponibilização 24/7 e em tempo real das transferências que são possíveis, que é uma iniciativa europeia que conta já com a maioria dos países e que virá potenciar certamente agora durante os próximos anos e muito graças também a uma novo funcionalidade que está a ser delineada, que é o Request to Pay, irá então potenciar muito a expansão deste rail de pagamentos, da União Europeia, para os pagamentos C2B também. E, portanto, algo definitivamente que vai motivar maiores ganhos de eficiência, que vai permitir ter rails alternativos em termos de pagamento, portanto, rails alternativos também ao cartão, e onde antecipamos ver muitas iniciativas inovadoras a surgirem agora nos próximos tempos, em cima destas capacidades e desta nova infraestrutura que existe e que já está disponível para grande parte dos consumidores na zona euro. Na linha das infraestruturas de pagamento e continuando pela nossa linha do hype, temos também a iniciativa do Open Banking, algo que foi muito iniciado via a iniciativa regulamentar da PSD2, mas que hoje é efetivamente uma realidade no mercado e que, tal como os Instant Payments, vemos que seja um potenciador muito forte de pagamentos inovadores no futuro. Portugal fez uma opção de implementar este framework de Open Banking através de estándares europeus e estándares comuns a toda a banca, portanto que a CIBS disponibiliza através do CIBS API Market, e antecipamos que de facto vir a ter cada vez mais TPPs ou Third Party Payment Providers que poderão utilizar estas APIs de acesso a contas bancárias, APIs de acesso a operações de pagamentos para providenciar aos consumidores finais serviços quer de informação de conta, quer de pagamento propriamente dito. E, portanto, isto é uma plataforma aberta que está disponível para os TPPs e que acreditamos que vai ser cada vez mais, permitir cada vez mais, de uma forma crescente, incorporar as jornadas de pagamento de uma forma intrínseca nas jornadas de comércio, nas jornadas de compra, de uma forma mais transparente face ao potencial que a tecnologia nos traz. Depois, continuando na nossa curva, temos também Analytics de pagamentos. Portanto, o sistema de pagamentos, como sabemos, é quase o sistema circulatório de qualquer economia e permite-nos efetivamente disponibilizar dados e informação e insights sobre como o comércio que é feito quase em tempo real. E isto tem-nos permitido, de facto, construir aqui uma oferta com que trabalhamos com várias empresas para análises setoriais, para analisar tendências de mercado, para ter insights sobre comportamentos de consumidores, analisar estratégias de expansão geográfica ou setoriais
E, portanto, isto com recurso aos dados muito atuais e muito fidedignos sobre os gastos e os consumos em Portugal. E, finalmente, na linha das iniciativas de pagamento que também acreditamos que vão continuar a trazer mais eficiências e que vão permitir a criação de novos casos de uso e de novas formas de aceitar em pequenos comerciantes, mas também em grandes comerciantes, temos os terminais soft POS, em que passamos a ter pagamentos contactless ou via MBWay, que são aceitos em qualquer device. Já não tenho que adquirir um device próprio para isto, portanto poderá ser utilizado quer por pequenos comerciantes que com o seu smartphone podem aceitar pagamentos quer de MBWay, quer de cartão via contactless, ou mesmo em situações de grandes lojas em que as vendas podem ser concretizadas em qualquer lugar da loja, por exemplo, com um tablet em que permitimos o pagamento quer do cartão, quer via MBWay, apenas com a utilização daquele tablet, sem ter que ter o terminal de pagamento atrás. Outra iniciativa paralela com esta, também na linha dos novas tipologias de terminais que surgem e que vemos que começam a ter uma procura crescente, é precisamente os terminais Android ou Smart POS, em que são terminais que permitem, de facto, alavancar ecossistemas de aplicações de negócio que podem ser complementares às aplicações de pagamento ou aplicações do próprio comerciante, da própria empresa, que permitem fazer ações de logística, que permitem fazer implementar os diferentes processos da empresa e fornecer aos funcionários um terminal de pagamento único que é complementado também com as aplicações necessárias do negócio para suportar as suas atividades. E, portanto, isto foi um conjunto de iniciativas, de inovações que a CIBS tem vindo a desenvolver ao longo dos últimos 2 anos, que entendemos que, de facto, são um potenciador muito forte da eficiência em termos dos pagamentos digitais e não só isso, mais do que isso até, têm sido um potenciador também desta economia digital e durante esta fase que nós vivemos no passado, permitiu-nos ativar pagamentos digitais e permitiu que os nossos parceiros, todos os stakeholders, sejam bancos, sejam empresas de pagamento, que tenham podido, durante este período, de facto, suportar os negócios portugueses nesta transição tão necessária para o comércio digital e para os pagamentos online. E, portanto, termino aqui a minha apresentação com uma frase que eu acho que retrata muito bem o espírito que temos na CIBS e com que olhamos na CIBS para a inovação, que é, de facto, a inovação é muita concretização, a execução das novas ideias e levá-las à realidade dos portugueses, dos consumidores e das empresas.